Hello everyone! No vídeo de hoje o assunto é advérbio de frequência. O que é advérbio de frequência? É com que frequência nós fazemos alguma coisa. Sempre, nunca, às vezes, raramente, ocasionalmente. Então papel e caneta na mão, o conteúdo vai ser top e hoje eu tô animado, hein? Vambora destravar essa língua e aprender esse inglês de uma vez por todas, mas um conteúdo top para vocês, meus queridos. Então depois da vinheta nós soltamos o conteúdo. Produção, solta a vinheta aí. Os advérbios de frequência eles são divididos em porcentagem da seguinte maneira: always, usually, normally or generally, often or frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely ou never. Algumas frases de exemplo: She is always happy. She is always happy. Ela está sempre feliz. I usually have omelette for breakfast. Eu costumo comer omelete no café da manhã. I normally go to the gym in the morning. Eu normalmente vou na academia de manhã. She often goes to work by car. Ela frequentemente vai para o trabalho de carro. Sometimes I like to eat chocolate. Às vezes eu gosto de comer chocolate. Occasionally I like to go to the cinema. Ocasionalmente, eu gosto de ir ao cinema. I seldom add sugar to my tea. Eu raramente coloco açúcar no meu chá. He rarely smiles. He rarely smiles. Ele raramente sorri. I never drink coffee. Eu nunca bebo café. Isso é uma mentira que eu sou um cafezeiro de primeiro. Mas tá valendo. É só uma frase de exemplo. Vamos lá. Os advérbios de frequência eles sempre vêm antes do verbo principal, ficando da seguinte maneira a estrutura da frase: sujeito, advérbio de frequência, verbo principal. Frase de exemplo: I always wake up early. Eu sempre acordo cedo. I, sujeito, eu, always, o advérbio de frequência, sempre, wake up, que é o verbo principal, acordar, acordo, early, cedo, que é o complemento da frase. I always wake up early. Eu sempre acordo cedo. She never drinks coffee. She never drinks coffee. Ela nunca bebe café. She, sujeito da frase. Never, advérbio de frequência. Nunca. Drinks, o verbo principal que é beber. E o coffee, que é o complemento da frase. She never drinks coffee. Ela nunca bebe café. Então repara que a estrutura da frase ficou sujeito, advérbio e o verbo principal. Porém, quando nós estamos utilizando o verbo to be, a estrutura da frase tem que ficar da seguinte maneira: por via de regra, sujeito, verbo to be, advérbio de frequência e depois o complemento da frase, como foi o caso da primeira frase que eu deixei de exemplo. She is always happy. She is always happy. Ela está sempre feliz. She, sujeito da frase, is, verbo to be, always, advérbio de frequência, e o happy, que é o complemento da frase. Então lembrando, quando utilizamos o verbo to be, sujeito, verbo to be, advérbio de frequência e depois o complemento da frase. Já em tempos verbais que nós utilizamos verbos auxiliares ou modais, os advérbios de frequência eles sempre virão depois do verbo auxiliar ou do verbo modal, fica na estrutura da seguinte forma: sujeito, verbo auxiliar, advérbio e o verbo principal. Frases de exemplo: I have never gone to the zoo. I have never gone to the zoo. Eu nunca fui no zoológico. Nesse caso, I, sujeito, have, verbo auxiliar, never, que é o advérbio de frequência, nunca, gone, que é o verbo ir no particípio, to the zoo, que é o complemento da frase. I have never gone to the zoo. Eu nunca fui no zoológico. Nessas frases conseguimos perceber essa regra que nós utilizamos de sujeito, verbo auxiliar, advérbio de frequência e o verbo principal e depois o complemento da frase. Como eu deixei de exemplo nas frases e na porcentagem que é utilizado na estrutura da língua para referir-se aos advérbios de frequência, o always nós utilizamos para algo que nós fazemos sempre. Já o usually, como eu deixei naquela frase, I usually have an omelette for breakfast,
seria o mesmo que eu costumo fazer alguma coisa. O normally or generally, que é normalmente ou geralmente. O often e o frequently também tem praticamente o mesmo significado, que é frequentemente ou com que frequência. Sometimes, às vezes. Occasionally, ocasionalmente. Já o seldom, ele tem um significado muito parecido com hardly ever ou o rarely, que é raramente. Os três praticamente têm o mesmo significado. E o never, que é 0%, nunca, é uma coisa que você nunca faz. Nós utilizamos o never. Eu espero que tenha ficado esclarecido para você os advérbios de frequência, como utilizamos e o significado de cada um deles, as estruturas que nós utilizamos em determinadas frases. Agora eu quero que você deixe para mim aí nos comentários uma frase utilizando um dos advérbios de frequência. How often do you study English? Com que frequência você estuda inglês? Deixa para mim nos comentários uma resposta e vamos embora destravar essa língua de uma vez por todas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, comenta, compartilha, deixa um like e não esquece, já inscreva-se no canal, ativa o sininho e eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto. See you guys!